Ela aí. Então, pessoal, hoje nosso encontro aqui é uma alegria muito grande poder compilar tanto tempo de conhecimento para passar para vocês tudo que eu fiz ao longo dos 16 anos. E a ideia da aula de hoje é mostrar para vocês um caminho muito fácil de começar a faturar dinheiro com sushi em 2025. A gente organizou um método que o nosso mínimo são R$6.000 todos os meses. E ele não é difícil de fazer, e hoje, ao longo dessa aula, mais ou menos 1 hora, que eu quero que vocês estejam aqui comigo, que vocês interajam, que vocês entreguem também o que vocês têm de comprometimento para a gente fazer essa mudança, para a gente conseguir captar tudo o que tem aqui e aplicar isso na cidade de vocês, na região de vocês, para começar a colher os frutos que o sushi traz. Como ele trouxe para mim, né, na gastronomia é uma coisa engraçada, porque a grande maioria acaba caindo de paraquedas, as pessoas, né, encontram um amor, às vezes está numa profissão diferente, e a gastronomia ela entra como uma paixão, porque envolve, assim, outras pessoas, envolve comida, envolve tudo que é bom. Então, tudo hoje que eu vou mostrar aqui para vocês são métodos, né, comprovados, validados, para vocês aplicarem aí e poderem também lucrar aí com sushi no ano de 2025. Eu também queria dizer que final de ano foi a época que a gente escolheu, porque várias pessoas acabam sempre deixando para depois esse plano, né? Às vezes de começar uma academia, às vezes de começar um regime, às vezes de começar algo que quer muito, mas essas pessoas acabam trancando sempre e nunca dão esse passo de começar algo que vai fazer sentido. Então, na nossa vida, tem várias coisas que a gente bate, que é o nosso aceitável, que é o nosso tolerável, que às vezes é o peso que a gente está, o quanto a gente ganha de dinheiro, e a gente fica confortável com essa situação. E o que eu quero trazer hoje para vocês é esse desconforto de mostrar para vocês que dá para ganhar um pouquinho mais, seja você hoje que já trabalha com sushi, mas não está conseguindo fazer uma grana todo mês, ou tu que está trabalhando em algum lugar aí e que está cansado dessa rotina, cansado de vender o tempo. Então, eu quero te mostrar que é possível, né, através da gastronomia, abrir esses horizontes e conseguir faturar bastante, ainda mais nessa época que a gente está aí com uma economia com as coisas tudo muito caras, né, o dinheiro que antigamente a gente conseguia colocar dentro de casa, hoje já não dá mais, né, a inflação vai nos comendo, então a ideia é que a gente comece a tomar uma atitude para mudar essa situação. Eu comecei, então, como eu falei, né, na gastronomia bem por acaso, e hoje o nosso caminho aqui para a gente conseguir 2025 transformar isso também na vida de vocês é mais ou menos 1 ano que a gente vem trabalhando, né, com outras pessoas, com outros donos de restaurante. Então, o que eu trouxe aqui é que na gastronomia a coisa mais importante que a gente precisa adotar é a palavra urgência, porque todo mundo que é consumidor, que senta num restaurante e que o prato demora para chegar, a gente começa a ficar incomodado. Então, eu agora vou colocar vocês do outro lado do espectro de começar a ser o dono de restaurante e que, quando a gente demora para entregar um prato, para entregar um pedido no delivery, a gente começa a nos atrapalhar no nosso negócio. Então, a partir de hoje, nessa mudança, a gente precisa trabalhar com essa palavra de urgência e ela serve para tudo, para a gente começar a entender a concepção do nosso negócio, que vem da nossa ideia, até mesmo como que a gente vai aplicar e executar isso. Porque quando a gente começa a colocar esse senso de urgência para as pessoas que trabalham com a gente, a nossa máquina começa a trabalhar mais rápido. Então, tudo isso vai ajudar vocês a colher os frutos mais rápido também. Porque o lucro é algo que é um juros composto. Hoje, se eu ganho 2, depois mais 2, depois mais 2, eu vou acumulando isso de uma forma maior do que se eu deixar para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E isso que eu falei, da gente procrastinar, esse dia nunca chega. Então, a nossa ideia é de começar hoje e a nossa palavra é a urgência. Então, aqui está a nossa palavra que vai nos balizar hoje, da gente conseguir aplicar tudo que for passado hoje o mais rápido possível aí no teu dia a dia, para que vocês tenham já essa transformação no ano de 2025. Aqui eu compilei um pouco das notícias e mostrar para vocês que esse terreno ele é fértil, né? Então, a gente tem notícia da CNN, do G1, Bem Paraná, Mercado, mostrando que o sushi é algo realmente promissor. Por quê? A geração Z, essa geração que vem entrando agora, ela já come sushi, diferente da época dos meus pais, que não gostavam de sushi, então era um período muito pequeno para consumir sushi. Hoje os meus filhos já gostam muito de sushi,
Então, vocês pensem aí, olhando, né, em volta, quanta gente já tem esse amor. Então, isso é um tempo de consumo muito maior do que existia antigamente. Outra coisa que é muito interessante, as pessoas gostam de falar que sushi vicia. Tem algo muito químico por trás disso, né, na parte da alga, dos cogumelos, de tudo que vai liberar o glutamato, mas é aquela sensação de a gente, uma vez na semana, 2 vezes na semana, a gente ter aquela necessidade de comer sushi. Então, isso também é algo que joga ao nosso favor. Depois tem dados aqui do iFood mostrando que 4 milhões de pedidos mensais acontecem lá na plataforma, no maior marketplace. E o que isso quer nos mostrar? Que sushi é uma comida diferente das outras, porque hoje, se eu tenho vontade de comer hambúrguer na minha casa, eu compro uma carne moída, um pão, e eu consigo montar aqui. O sushi é um pouco mais complexo, eu preciso preparar tarê, preparar arroz, um molho sul, e tudo isso vai deixando mais difícil. E com um restaurante com delivery, a gente consegue entregar isso com 30, 40 minutos, e é o tempo ideal para a gente conseguir matar a vontade aí do pessoal. Antes da gente continuar, eu quero conhecer um pouco vocês, saber se vocês já trabalham com sushi, se vocês estão pensando em abrir. Me contem aqui no chat, eu vou voltar aqui no chat para a gente bater um papo. Eu preciso saber em que etapa vocês estão aí hoje nessa caminhada. Então, deixa eu só parar a apresentação. Vamos falando aqui no chat, vamos me contando. Sou da Zona Leste de São Paulo. Aí, Johnny. Felipe, pode mandar pergunta aqui no chat. O Lucas de Fortaleza. Isso aqui é muito legal, porque a gente pegando gente de vários cantos do Brasil, cada lugar tem a sua cultura diferente. O pessoal lá do Nordeste gosta um pouquinho mais de hot, São Paulo gosta do sushi mais tradicional, né, por causa dos japoneses lá da Liberdade. Então, tudo isso vai trazendo uma forma diferente de vender. Então, Lucas perguntou, faço sushi em casa e fiz um curso online, como faço para iniciar um delivery? Lucas, a gente vai tocar agora nesse próximo ponto, eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui. Pessoal, vamos tocando aí no chat, que eu já volto aqui para a gente bater mais um papo. A nossa ideia é de ter interação também, de eu poder ajudar vocês hoje mesmo. Deixa eu compartilhar aqui. Apareceu aí de novo a tela? Joia, vamos lá. Então, agora eu quero fazer um pacto com vocês. Então, como eu falei, a gente precisa de urgência e para que a gente consiga fazer isso o mais rápido possível, para que a gente consiga levantar essa barra nossa ali de tudo que a gente suporta na nossa vida, seja o nosso salário, seja a nossa vida, a gente precisa fazer uma mudança, né? Então, o Einstein fala que os mesmos hábitos vão trazer sempre os mesmos resultados, a gente precisa colocar algo novo para a gente buscar algo diferente. Então, eu quero fazer um pacto com vocês, que vocês coloquem hoje no chat. Eu vou mudar de vida. Isso é um compromisso de vocês estarem assinando aqui hoje na nossa aula, que algo vai ser feito perante tudo isso que está acontecendo. Seja através do delivery de vocês, seja agora com o trabalho de vocês, porque no final de ano a gente vai lá, vai pensar no que a gente vai colocar no ano de 2025 e precisa ter algo diferente para a gente continuar nessa evolução. Então, eu quero ver aí no chat, vou mudar de vida, que isso vai ser bem importante para a cabeça de vocês trabalhar nessa mudança. E se você é uma dessas pessoas, né, que vai mudar de vida, que tem esse comprometimento e esse senso de urgência, eu quero que tu fique comigo aqui para te contar como que eu saí de 3, 4 pedidos todas as noites para uma operação hoje. O Costa Dourada é aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que vende mais ou menos 550 mil reais todos os meses. A gente trabalha com rodízio, com à la carte, com delivery, e o restaurante tem 16 anos. Então, eu vou contar um pouquinho também dessa história, mostrando todo esse passo a passo, que um dia eu estava lá na garagem dos meus pais, né, alguns dias também não saíam muitos pedidos, e a gente foi estruturando isso para conseguir transformar a minha vida, né? Eu não tenho uma origem de família rica, nem nada, meus pais me ajudaram bastante, me deram todo esse suporte, mas as coisas foram em cima de trabalho e de bastante estudo, e é isso que eu quero passar para vocês. E agora, em fevereiro, a gente abre a segunda loja, uma loja que fica no maior shopping aqui da cidade, vai ser uma operação bem legal também. Como é que isso tudo começou? Como eu disse, eu caí de paraquedas na gastronomia, eu estava fazendo faculdade de fisioterapia no último ano, eu resolvi fazer um intercâmbio para a Austrália, uma cidade chamada Gold Coast, que na tradução significa Costa Dourada, que é o nome do restaurante. Nesse tempo lá na Austrália, eu fui com a ideia na cabeça de trabalhar, fazer um estágio em fisioterapia, e larguei vários currículos tentando trabalhar na área, porque eu já entendi um pouco que a fisioterapia não iria conseguir me pagar muito bem. Eu tomei vários nãos, e aí um dia, no dia 24 de dezembro, eu estava caminhando lá pela cidade, era um clima mais festivo,
e eu encontrei uma pizzaria e estava com os currículos no bolso e entreguei para o meu chefe, era o dono da pizzaria que estava lá na frente. Ele me mandou voltar no dia 25, né? E aí no dia 25 eu apareci lá, comecei a trabalhar na pizzaria, e eu fui até maio trabalhando nela, no turno da manhã, e na pizzaria eu trabalhava na parte da produção, fazia a massa, preparava os recheios e tudo mais. E lá na pizzaria eu acabei conhecendo a minha esposa. Essa aqui é uma fotinho lá, era uma pizzaria bem simplesinha, mas ela ficava bem no centro de Gold Coast, e a gente vendia pizza por fatia. O meu chefe contratou 2 brasileiras, essas 2 moças aqui, uma delas é a Larissa, e a gente começou a namorar lá. Eu não sabia muito inglês, mas era um pouquinho melhor que o dela, então eu consegui ajudar bastante ela na parte da venda. E a gente começou a namorar e acabou, meu visto terminou e eu tive que voltar para Santa Maria, né, essa cidade gigantesca aqui no interior do Rio Grande do Sul. E a Larissa acabou voltando também da Austrália por minha causa. Eu acabei atrapalhando um pouco dos planos dela, porque a ideia dela era ficar lá na Austrália e ela veio para Santa Maria. E aqui que começa a virar um pouco essa chave, né, dos planos que a gente tinha tomado para a nossa vida. Quando a gente volta para o Brasil, eu continuei ainda ali na faculdade, eu estava indo, terminando meu TCC e tudo mais, e a Larissa veio aqui, na época, morar dentro da casa dos meus pais, e ela começou a tentar emprego em banco, em algumas empresas grandes aqui da cidade. Ela tinha se formado em administração, mas aí também tomou vários nãos, a gente não conseguiu arrumar emprego, e aí veio a ideia de abrir uma temaqueria. Nesse meio tempo, a gente ia algumas vezes a São Paulo, comia rodízio, sushi. Isso eu estou falando 17 anos atrás, aqui na cidade. Tinha pouquíssimos restaurantes japoneses, mesmo em Porto Alegre. Na minha cidade, era totalmente desconhecido. E aí, nessa ideia de abrir uma temaqueria, o temaki é um produto super simples, a gente não precisava fazer muito investimento com maquinário, a gente começou a estudar um pouco como preparar arroz, não tinha fornecedor de peixe na época, e aí a gente foi atrás de um ponto para abrir essa temaqueria. Foi aí que a gente achou o ponto onde é o Costa até hoje. Uma casa que ela tem um tamanho bem grande, é um terreno grande, mas o valor era super barato. O dono, na época, ele estava com uma empresa para derrubar e fazer um estacionamento, e aí eu acabei segurando e pedi para ele para nos dar essa chance. O aluguel custava R$400 na época. A gente foi lá para dentro, fez algumas mudanças, e aí a gente começa a entender que nesse processo todo, tinha uma moça que estava já trabalhando com sushi na época, e ela estava abrindo um restaurante, hoje num mercado bem popular aqui da cidade, um sushi bar pequenininho. E o produto dela era muito bom. Eu lembro uma vez que eu estava com a minha mãe e com a Larissa no estacionamento, e eu falei para minha mãe, eu falei assim, o produto dela é muito bom, não sei se eu vou conseguir fazer um produto tão bom quanto. E minha mãe falou assim, meu filho, vai te dedicar a estudar que tu vai conseguir fazer isso melhor. E aí a gente começa a tirar a nossa primeira lição, e isso eu quero que vocês anotem aí também, porque é uma lição importantíssima. Agora, como eu falei, vai ficar tudo na parte da cabeça de vocês, na ideia e no desejo. Mas a gente precisa alimentar grande parte desse desejo, da gente entender todas as nuances que o nosso negócio pode tomar, porque no momento que a gente concebe bem ele na nossa cabeça, depois a gente só vai atrás de materializar e de executar ele da melhor forma. Então, nessa primeira lição, o que a gente pensa? Qual que é a proposta do concorrente? Ele tem só sushi, ele tem sushi mais a parte oriental, ele tem sushi mais hambúrguer. A gente entender exatamente qual é a proposta que o restaurante quer trazer. Depois, o quanto que eles cobram. Se é um restaurante muito chique, um público muito A, ou ele é muito barato, eles não estão entregando valor no que eles estão fazendo. Porque na escolha de um, fica um outro nicho totalmente aberto para vocês poderem explorar. Depois, como são as fotos do cardápio. A culinária, a gente come com os olhos, então uma fotografia bem feita vai ajudar muito a gente conseguir fazer essa venda. Além do que, quando a gente senta num restaurante, a gente não consegue provar alguma coisa antes, então a fotografia nos dá um pouco desse norte do que a gente vai pedir. E por último, quais os itens de destaque? Cada restaurante tem lá sua especialidade, seu destaque, algo que é único. Então, a gente entender quais são os destaques daquele restaurante. Eu não vou copiar, mas eu vou entender onde que eu vou criar o valor do meu negócio. Então, isso aqui é bem importante para vocês cuidarem, para vocês anotarem tudo isso daqui, para analisar a concorrência. Se não tem concorrência hoje aí na tua cidade, vale a pena dar uma estudada numa cidade vizinha, uma cidade próxima, porque, como eu falei, tudo é muito cultural, então o que funciona daqui a pouco numa cidade de 200 quilômetros de vocês, vai funcionar aí na cidade de vocês, certo?
Se eu estiver falando muito rápido, vocês coloquem aí no chat, fala mais devagar. Às vezes eu vou, né, tocando muito conteúdo, mas eu quero que fique bem claro e que tudo faça sentido para vocês. E as dúvidas também é só ir me passando. E aí o pessoal aqui também já vai me passando, caso tenha alguma dúvida. A segunda lição de toda essa história aqui, que a gente estava tocando o restaurante, né, antes da abertura, comece mesmo com muito medo. O medo é algo que, às vezes, eles nos tranca, né? Então, assim, por exemplo, eu tô lá na beira do abismo para pular de bug jumping e eu fico trancado, né? Se eu sei que eu tô seguro, que tem um pessoal, uma equipe profissional para me ajudar e tudo mais, eu não posso deixar esse medo não me impedir de dar aquele pulo e ter uma diversão. Eu tenho medo de altura, eu não faço isso de jeito nenhum, mas o negócio, ele não pode nos trancar. E por isso que a gente precisa ser o mais seguro em todas as medidas que a gente vai tomar, porque isso daqui vai garantir para a gente que o negócio não vai dar errado. Mas a gente não pode deixar o medo nos paralisar. Na primeira semana, a gente vendeu 4, 5 pedidos por noite. Então, isso é aquela coisa. Às vezes, a gente não está performando do jeito que a gente gosta, mas a gente precisa enxergar que lá na frente algo melhor vai vir e a gente precisa trabalhar em cima disso. Pesquisar, dedicar bastante tempo com a parte da culinária, financeira, que tudo vai dar certo e a gente vai conseguir se desenvolver, basta não ficar parado. E aí, a terceira lição, ter convicção que daria certo através de muito trabalho. Exatamente o que eu falei antes, é baixar a cabeça e trabalhar. Não existe outra forma das coisas darem certas. Hoje, né, a gente fica buscando algumas coisas que tragam um retorno mais rápido, mas não existe isso. Vai ser trabalho, erro e acerto. E é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Lá na época, isso aqui foi no primeiro ano do restaurante. Eu estava lá no Sushi Bar, bem novinho, com 20, 21 anos. Um auxiliar de sushi man que eu trouxe de Porto Alegre e mais um rapaz que veio aqui da cidade, que a gente ensinou do zero. Então, depois de 6 meses trabalhando lá na garagem da minha mãe, né, fazendo esses 3, 4 pedidos, a gente abre o Costa, que é o restaurante hoje que eu tô há 16 anos tocando. Então, assim, no meio desse tempo também, eu fui atrás de um rapaz que tinha um restaurante que bombava muito na época lá em Porto Alegre. E aí eu fui visitar esse restaurante, ele me mostrou toda a estrutura, ele nos serviu o sushi, tava eu, Larissa e meus pais. E aí eu fiquei muito encantado, era uma operação assim, que era o melhor sushi na época de Porto Alegre. E ele foi conversando e tudo mais, ele foi vender a consultoria, se eu não me engano, era 16 ou 18 mil reais na época, isso 17 anos atrás. Se a gente corrigir, dá mais ou menos uns 40, 50 mil reais. E eu não tinha dinheiro, a gente não tinha escolha, né? Eu falei para ele, eu vou pensar e vim para casa pensando, eu vou ter que dar um jeito de aprender essas coisas, porque não tem condições de pagar esse valor. E o que eu quero mostrar para vocês é que, ao longo desse tempo, eu gastei muito mais do que esses 16 mil reais que ele cobrou na época, inclusive até com esse balcão refrigerado que a gente tinha no Sushi Bar. A gente mandou fazer sob medida, era uma armação de ferro, um vidro, e tinha um motor à parte que ele passava dando problema. Então, não refrigerava o peixe. Eu gastei mais do que o dobro num netabacô, quem trabalha na área sabe que é aquele balcão refrigerado para colocar o peixe, e ele dava muito problema, e a gente acaba, né, perdendo tempo e dinheiro em cima de coisas por não saber bem a solução. Mas, a gente abrindo o Costa, hoje essa é o nosso cenário atual. O restaurante tem 34 funcionários, a gente fatura mais de $500 mil por mês, numa cidade de 270 mil habitantes. Então, não é uma cidade muito grande, e aqui eu reforço muito o nosso trabalho em cima de gerar valor, em cima de juntar uma equipe boa para a gente conseguir esses resultados. Hoje, no Rio Grande do Sul, não tem nenhum restaurante que chegue perto desse faturamento pela compra de peixe que a gente faz, e depois com a loja do shopping ainda vai incrementar ainda mais esse faturamento, e eu acredito que a gente vai ser uma referência ainda mais forte. E o Costa, aqui tem a nossa festa de 10 anos, que a gente comemorou 5 anos atrás. É um restaurante autogerenciável, a gente tem psicólogo, gerente, tem um financeiro bem organizado, a gente tem 16 anos de existência, que a gente completa em março agora de 2025, então é um restaurante já consolidado. E é uma referência regional, como eu falei, várias pessoas de outras cidades vêm aqui para comer o nosso rodízio, para comer o nosso sushi, que é algo que a gente faz com bastante carinho. Então, ao longo desse tempo, foi inevitável, né, que 16 anos trabalhando na gastronomia, algumas pessoas tenham me procurado para buscar ajuda, seja na parte financeira, de cardápio e tudo mais. Eu já fiz consultoria presencial num restaurante que abriu do zero aqui em Santa Cruz do Sul, uma cidadezinha próxima de Santa Maria, e o restaurante lá está bombando e vendendo super bem. E ao longo ali, mais ou menos depois da pandemia, eu comecei com essa ideia, com as pessoas me chamando, de querer ajudar outros donos de restaurante, né? Então, compartilhar um pouco esse conhecimento. E ao longo desse 1 ano e meio, são mais de 100 donos
que a gente ajudou por todo o Brasil, tem alguns até fora do Brasil, e é esse trabalho que eu quero mostrar para vocês, que é o WTL. O Work é o trabalho que a gente faz com as pessoas que estão começando na gastronomia e que não passam de 30 mil reais de faturamento por mês. A nossa aula de hoje vai te ensinar como colocar 6 mil reais limpo no bolso. Esse vai ser a tua base. A partir daí, tu não tem mais limites, como eu falei, pode ter uma rede de restaurantes, mas tudo vai começar de um conceito bem feito. E o Work vai trazer exatamente isso. Ele vai trazer toda a parte técnica de sushi, financeiro, e vai te ensinar a fazer venda, que é isso que importa. Na parte do touch, a parte da mentoria, do toque. A gente vai pegar donos de restaurante que já tem uma operação com mais de 50 mil reais, e a gente coloca isso num grupo para trabalhar durante 6 meses, técnicas de vendas, tem mais conteúdo, ferramentas, mais um monte de coisa, mas a gente acredita muito que um grupo fechado, né, isso vai valer para todo mundo, é a parte comportamental que vai influenciar. Então, o que a gente quer passar é um espírito vencedor para que, a partir de hoje, todas as tuas decisões deem certo aí. E, por último, o Life, que é a vida toda de conhecimento, a gente vai pegar esse cliente para fazer uma assessoria ou uma consultoria. Nisso daí, a gente pode te ajudar a abrir o restaurante do zero, pode pegar um restaurante com mais de 100 mil de faturamento e organizar processos. Então, tem bastante coisa que a gente consegue otimizar nessa operação e melhorar esse resultado. Mas a pergunta que não quer calar é como fazer 6 mil reais por mês com o sushi. E é isso que eu vou mostrar agora. Pessoal, como é que tá indo aí? Até agora tudo claro? Vão mandando aí no chat. Pedrão, tem pergunta aí? Como posso iniciar no delivery? Então, a parte do delivery, como fazer, é isso agora que eu vou mostrar para vocês. A ideia do delivery pode ser feito tanto num espaço físico, para alugar e colocar no espaço físico, ou pode começar de casa. O que eu acho mais legal é começar da forma mais segura possível, começar testando o produto e fazendo essas primeiras vendas. Porque o que a gente quer mostrar aqui hoje no Work é um negócio sem risco. Eu vou comprar alga nori, vocês podem comprar no mercado ou num fornecedor, ou até mesmo com algum restaurante que já funciona aí. O arroz vocês vão preparar na panela de vocês, vão pegar uma faca. Hoje eu vou usar uma faca que eu tenho aqui na cozinha de casa, então é uma faca de chefe, não precisa nem ser de sushi. E o resto são insumos, que aí a gente vai usar o cane, vai usar salmão. Então a ideia é que o gasto que a gente vai ter vai ser exatamente somente nos insumos. E, claro, dá para começar com uma esteira. Eu peguei a esteira, a pior que tinha hoje lá no restaurante, para mostrar também que não vai ser nem com algo muito rebuscado. Tem esteiras que custam R$300 importadas do Japão. Essa aqui deve ter custado uns R$17. Mas fica a critério de vocês fazer esse investimento. O que eu quero mostrar é que é super simples. E a ideia é que a gente preparando o nosso produto, a gente vai conseguir validar ele, entender a questão de sabor, de percepção, analisar um pouco o mercado, e aí para fazer a primeira venda, pode ir para o iFood, pode ter uma plataforma própria, pode ser somente pelo WhatsApp, tem várias formas para começar a fazer essa venda de sushi, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês, qual vai ser esse passo a passo. Primeiro ponto, monte um cardápio simples. Não dá para começar a querer vender sushi com um cardápio gigantesco hoje na operação. Por quê? Cada item que a gente colocar, a gente precisa entender exatamente como que é a construção desse item, né? Então, eu saber exatamente quantas gramas são, quanto que é o custo desse produto. A gente vai fazendo algumas coisas depois, mais para frente, né? Eu vou ensinando tudo que a gente precisa para colocar, deixar isso bem estruturado para que a operação consiga tocar sozinha. Mas, se eu tenho um cardápio muito complexo, né, muito extenso, no momento que começa a sair muito pedido, e aí só tem uma pessoa para tocar tudo isso, eu começo a fazer alguma coisa, daqui a pouco sai uma outra coisa, eu tenho que correr, e tudo isso vai somando tempo na nossa operação, e como eu falei lá no comecinho, o que a gente mais vai bater aqui em cima é a urgência, é entregar rápido, entregar com qualidade, e para isso a gente precisa ser o mais simples possível. Então, se fosse para te falar, dá para começar somente com poke, dá para começar somente com temaki, mas é tentar ser o mais simples possível e entender dentro desse simples o que está vendendo bem e depois o que não estiver vendendo, a gente vai renovando e vai trazendo novidade aqui para o cardápio. Segundo ponto, coloque o preço correto de acordo com a tua proposta. Então, esse é outro problema que vários deliveries acabam cometendo, porque ele coloca o preço que às vezes não cobrem nem o custo da operação dele. Então, eu vou fazer lá um sashimi de salmão, mas eu quero ser muito barato. E aí eu vou cortando o sashimi de salmão, eu pesei o preço ali do custo do quilo, eu cortei aquilo tudo e eu vendo pelo dobro, por exemplo, do que eu precifiquei.
Só que acontece que o restante do salmão eu não consegui vender e eu jogo ali fora. Então, isso daqui acaba me encarecendo o produto que eu estou vendendo. Então, a gente precisa entender exatamente como que a gente vai fazer essa precificação, porque isso aqui vai te ajudar a colocar dinheiro no bolso. Terceiro, faça fotos bonitas. Como eu falei lá antes, a fotografia vai vender muito. Então, seja para o Instagram, para o TikTok, ou para o site próprio, a gente ter fotos que vão trazer vontade nas pessoas de comprarem. Então, investe nisso, né? Daqui a pouco, se não sabe bater, pede para um parente, para um sobrinho, para alguém que tem uma aptidão melhor aí com a câmera, mas capricha na fotografia e aplica a tua marca ali para todo mundo sempre conseguir atrelar o teu produto com a tua marca. E depois, por último, anuncie isso fazendo uma antecipação de no mínimo uma semana desse cardápio. Aqui a gente vai falar para a gente criar uma comunidade. Então, a gente monta o nosso cardápio, faz fotografia, coloca o preço certo, a gente precisa chamar todo mundo que der aí para divulgar a nossa marca, para incentivar o nosso produto. Porque quanto mais gente eu conseguir chegar, melhor para eu conseguir validar. Que a gente vai entrar nos nossos próximos pontos. Tem um limite de pedidos no primeiro dia, a gente vai sentindo como é que está a nossa forma de entrega. Todo restaurante que abre, eu sempre brinco lá que tem aquela coisa de tirar a teia de aranha dos maquinários. Eu posso ter a maior experiência hoje com gastronomia, no momento que eu entro numa cozinha nova, minha cabeça vai demorar a me acostumar aonde que estão as coisas. Então, com o tempo, a gente vai ganhando esse senso de toda a nossa estrutura e eu consigo ser mais ágil. Então, no comecinho, vai limitando, vai trabalhando aos pouquinhos, vai entregando esse pedido sempre no prazo que tu determinou e com a qualidade, né, que tu vai bater sempre em cima. Então, isso também são coisas que a gente fala mais para frente, mas depois é agradecer e pedir feedback. Dono de restaurante, ele sempre acha que ele é a última bolacha do pacote, que o produto dele é único, é maravilhoso, mas o que vale mesmo é a percepção dos clientes, o quanto eles gostam, o quanto eles recomendam o nosso produto. Então, a gente precisa sempre ter o nosso ouvido atento a tudo que está acontecendo no restaurante, seja na experiência de salão, seja na parte de teleentrega, manda uma mensagem, oi fulano, tá gostando aí, foi bom, chegou bonitinho, pergunta, porque no começo vai vir muito feedback e a gente precisa filtrar, né? Então, tem pessoas falando coisas que querem te ajudar, mas daqui a pouco não faz sentido, mas tem feedback, tem retorno que as pessoas vão dar aí para vocês, que a gente precisa coletar e meditar em cima disso para ver se realmente, né, eu preciso fazer essa melhoria. Depois, não ter medo de vergonha e buscar ajuda. Isso é um outro problema, dono de restaurante é muito centralizador. Então, ele sai correndo, ele vai no mercado fazer as compras, ele vai lá, faz o pedido, ele sai para, às vezes, fazer entrega. E a gente tentar abraçar o mundo, a gente acaba não abraçando nada. Então, eu preciso de ajuda em alguns setores. Por exemplo, eu nunca tive muita aptidão com a parte financeira, então a Larissa ficou com esse lado, depois a gente acabou contratando o Pedro, que é o sócio hoje daqui do Work, que cuida do financeiro. Então, tem coisas que a gente precisa delegar no momento que a gente não entende. Tudo dentro do negócio de vocês hoje, vocês vão começar a entender, vão ver aonde que vocês se encontram mais e aonde vocês tiverem fraqueza, vocês precisam de gente para ajudar. Agora, a gente vai para a parte daqui da bancada, na parte prática. E eu quero mostrar para vocês como é simples a gente fazer um sushi. Eu estou com uma alga, eu peguei uma alga inteira. Então, para quem nunca trabalhou com sushi, antes queria só ver, pessoal, perguntas aí no chat. Por enquanto, tudo certo. Então, vamos lá. Para quem nunca trabalhou com sushi, isso aqui é uma alga, uma nori, ela vem nesse tamanho inteiro. A gente vai usar a metade dessa alga, né? Então, metade dela a gente vai fazer um temaki. Ela ficou um tempinho aqui em cima. Para fazer temaki é bem importante que ela seja bem crocante, né? Porque isso é um grande diferencial do sushi. A alga está crocante. Além do que, esse é uma alga de qualidade, dependendo da proposta que vocês querem. Então, aqui eu tenho essa alga, a gente usa uma alga gold lá no restaurante, e aqui eu tenho chari. Chari é o nome do arroz japonês, que ele já está com tempero. O gohan é o arroz sem tempero, e aqui a gente vai, aqui tem um segredo, né? O chari, esse arroz que a gente utiliza, ele é um grão diferente, ele não é o mesmo arroz que a gente usa na gastronomia normal, e esse arroz aqui, ele tem bastante liga. Então, a gente vai lavar ele várias vezes, a gente vai colocar um tempero, que também vai ser o segredo da casa. Então, alguns lugares gostam dele mais avinagrado, outros mais adocicado. Então, tudo isso vai fazer parte agora do teu mundo para entender qual é o teu tempero ideal, como que vai ser o teu sushi, né? Como que vai ser esse sabor. Isso daqui, para mim, é a parte da gente organizar e fazer a base bem feita.
Vários restaurantes trabalham com 1001 receitas, coisas mirabolantes, e esquecem de fazer um chari, um arroz bem feito. Então, isso aqui é a base para a gente conseguir ter um sushi de qualidade. Então, no momento que ele está com um grão bem temperado, que ele está na textura certa, ele não pode estar nem empapado demais, nem al dente demais. Então, isso daqui a gente começa a trazer qualidade para o nosso produto, certo? Então, a alga crocante, um chari bem temperado, no ponto certo. O que a gente vai precisar depois é de peixe. Hoje, na gastronomia japonesa, o principal é o salmão. Eu trouxe um pedacinho só do restaurante para mostrar para vocês. Aqui, a gente tem um salmão, hoje ele está custando mais ou menos uma média de 52 a 56 reais o quilo dele inteiro, né? Então, alguns lugares, em algumas peixarias, vocês vão conseguir comprar ele já em filé. A partir daí, é só tirar a pele, que pode ser utilizada para o skin, e o restante da carne a gente vai usar pro temaki, ou pro nigiri, sashimi, enfim. A ideia é sempre da gente utilizar o salmão fresco, que é o salmão que a gente acaba usando mais caro, com o melhor valor agregado possível. Então, tudo isso a gente vai trabalhar para conseguir vender com um preço melhor. Eu vou parar de compartilhar para melhorar a imagem para vocês aqui. Só um minuto. Aí. Então, a ideia é de a gente utilizar o salmão sempre da melhor forma possível, com maior valor agregado. Porque isso aqui vai ser o CMV. CMV, para quem trabalha já com gastronomia, significa custo de mercadoria vendida. No momento que eu pego um salmão com 50 reais e eu quero fazer algo, por exemplo, fritar ele numa panela e fazer uma pastinha com maionese, com cebolinha, e colocar ele num uramaki e vender ele super barato, eu estou pegando o custo desse salmão e colocando ele muito perto do meu preço de venda. E o que faz nisso? Eu deixo a minha margem de dinheiro no bolso lá embaixo. A nossa ideia é de conseguir diminuir todo o valor do insumo, deixar ele mais baixo possível do meu preço de venda. Com isso, eu vou ter um CMV menor e eu vou ter mais lucro. A nossa ideia dentro da gastronomia é sempre encontrar a maneira que os clientes vão pagar essa diferença da maior forma possível. Isso é a grande alquimia que o dono de restaurante precisa entender, é como gerar valor em todos os insumos. Então, aqui, para trazer um exemplo também, eu trouxe um salmão empanado, que a gente pega lá no restaurante, todas as aparas que sobram na noite, né? Então, são coisas que, às vezes, num recorte de sashimi, às vezes, de fazer algum uramaki, vai sobrando. E o que os restaurantes fazem? Eles pegam aquele salmão, jogam na panela, fazem aquela pastinha. Quando eu pego 1 quilo desse salmão e eu coloco na panela e cozinho, eu perco água e eu perco gordura. Eu acabo tirando 800, 850 gramas de salmão cozido lá. Então, eu estou pegando algo de 50 reais, né, 52 reais, mais a quebra dele, e eu estou perdendo mais ainda rendimento porque eu estou tirando essa água, essa gordura. Quando eu faço ele empanado, eu estou ganhando rendimento, porque eu pego o salmão, eu passo numa massa mole, passo numa farinha, e eu dei 1 quilo, vou fazer 1,2 kg. Então, acaba que o meu preço do salmão, ele vai ficar para baixo. Isso daqui é o impacto do ICMV, que a gente vai trabalhar, seja no Work, no Touch ou no Life, sempre com o dono do restaurante, porque é onde vai fazer sobrar dinheiro no bolso. Então, vindo para a parte prática, eu vou cortar aqui o salmão para a gente fazer um temaki e mostrar para vocês como é fácil fazer um temaki e que dá para começar a ter um delivery hoje de temaki, de poke, de sushi, muito rápido. Então, assim, a nossa ideia, eu faço o arroz hoje numa panela normal, no meu fogão, né? Eu vou lavar, fazer todo o processo, eu faço lá. O peixe, eu vou limpar na minha bancada, eu vou fazer um processo chamado shiojime, enfim. E aí, eu vou ter uma alga. Com esses 3 itens, eu já consigo fazer o meu temaki. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou colocar o arroz, o chari, aqui na alga, tá? E depois eu vou pegar o recheio e vou colocar aqui no temaki. Como eu falei, temaki é importante, ele está sempre crocante, né? Então, para fazer tudo isso, eu tenho que puxar ele aqui, né? Eu vou enrolando e aqui está pronto. É muito rápido. Em cima de um produto desse, por exemplo, aqui, umas 90 gramas de salmão, eu consigo vender esse temaki por 32, 34, 36 reais. Então, é um valor agregado muito bom se a gente conseguir gerar valor em cima desse produto. Então, é super simples, uma pessoa com pouco tempo hoje de experiência consegue fazer isso, né? Não é algo que precisa passar vários anos aprimorando essa técnica. Então, como eu falei, é entender como cozinhar o arroz, como limpar esse pescado
e já está muito fácil para fazer o temaki. Do mesmo jeito que se eu pegar hoje todo esse recheio do salmão, eu posso montar um poke, eu uso o arroz de base, eu posso colocar uma sunomono, colocar algumas frutas e vender um poke, que é um produto também que vende super bem, ainda mais agora no verão. Mas vocês viram como é simples? Então, assim, dentro disso, o que a gente precisa entender quando eu vou vender esse produto? Eu tenho que fazer o custeio dele. Eu tenho que saber quanto que custa metade dessa alga. Eu peguei uma alga inteira e cortei ele na metade. Então, mais ou menos uns 40 centavos. Depois, eu vou precisar saber quanto que é o rendimento do arroz. Para isso, eu vou colocar 1 quilo de arroz cru na panela. Ele vai dobrar, vai virar 2 quilos. Eu vou pegar lá o quanto que eu paguei no quilo desse arroz e eu vou dividir isso para esses 2 quilos. Então, eu tenho 2 quilos de arroz, o preço que eu paguei no quilo do meu arroz. Eu vou adicionar em cima disso o molho sul. Tem que fazer rendimento, calcular em cima do rendimento da tua receita. E depois, o quanto que está custando o salmão. O salmão, como eu falei, pode comprar ou em filé ou em inteiro, precisa calcular rendimento para chegar nesse valor final. Tá? Depois disso, pode escolher se coloca junto o custo da embalagem, mas isso é assunto mais para frente. Mas a gente chegando hoje, por exemplo, em R$10 nesse custo de temaki, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 30%, que é o nosso CMV ideal, e eu vou chegar num valor lá de R$30, R$33. Cada temaki que eu vendo por R$30, eu coloco R$20 no meu bolso. E a nossa ideia é que tu consiga fazer 10 temakis por dia, que vai dar R$200 todos os dias. Então, a gente precisa encontrar dentro desse grupo de amigos, dentro do WhatsApp, dentro hoje do Instagram, que a gente vai divulgar bastante, 10 pessoas para comprar o nosso temaki a R$30. Botando R$200 no bolso, vezes 30 dias, a gente chega em R$6.000 de venda. É muito fácil. São 10 temakis por R$30 que a gente venda, a gente coloca esses R$200 no bolso e a gente vai conseguir chegar em R$6.000 limpo aí no teu bolso. Como eu falei, existem várias formas de a gente começar a melhorar esse processo, para a gente aumentar essas vendas, mas o que eu quero te mostrar é que é muito seguro a gente chegar em passo a passo com cada item desse, porque no momento que eu não consigo vender, que eu não consigo fazer minha venda, eu seguro os meus insumos e eu vou controlando, tá? Então, eu tenho que entender um pouco da parte de venda, da parte de marketing e da parte de produto, e organizar bem ali o financeiro, né, para saber dos meus custos, e tá tudo certo. E eu tenho certeza que tu vai conseguir colocar aí R$6.000 todos os meses. Boa. Como é que a gente faz para o salmão durar mais tempo? Existe um processo chamado shiojime, que é um processo que a gente vai jogar sal. É uma cura. Eu pego o filé de salmão, eu vou jogar 1 grama de sal por cada quilo de salmão, eu jogo esse sal polvilhado ali em cima e eu deixo agir de 40 a 50 minutos. O que o sal faz? Ele vai fazer uma desidratação, ele vai tirar líquido de dentro do meu peixe. Vocês vão ver que o peixe ele fica com um aspecto melhor, ele não fica tão pegajoso. Além do que, ele vai durar mais tempo, porque o que ajuda a estragar, né, uma forma de deixar as coisas mais perecíveis, é oxigênio e água. Então, a gente tirando um pouco dessa água do peixe, ajuda a aumentar a durabilidade dele. E o outro ponto é oxigênio. Se conseguir colocar ele num pote que não tenha, que consiga fazer um vácuo, vai ajudar também a aumentar. Existem outros processos também, com Perfex, com mais um, que vai passar o Perfex, vai fazer shiojime, vai passar Perfex, vai passar um filme, vai colocar ele para congelar, que também deixa o peixe aguentar bastante tempo. Então, quanto ao tempo, o ideal é que a gente consiga acertar o nosso pedido em cima da demanda, para também manter sempre um peixe fresquinho, mas tem algumas técnicas que vão ajudar aí na durabilidade. Mais pergunta aí, Pedro? É isso aí? Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Boa pergunta. Assim, ó, o custo de um temaki, hoje, ele vai depender muito, assim, dos insumos que a pessoa está usando, né? Então, por exemplo, lá no restaurante, o arroz que a gente usa é desculpa. O arroz que a gente usa é o arroz de melhor qualidade, né? Então, assim, a gente vai usar um arroz um pouquinho mais caro. Na parte do peixe, vai depender muito do fornecedor local. Então, assim, tipo, um fornecedor que vocês tenham aí que consiga entregar em grande quantidade vai sair muito mais barato do que se eu tiver que comprar hoje numa peixaria. Mas
Em média, hoje, um temaki, e também vai depender muito da gramatura de salmão que eu coloco aqui dentro do meu temaki. Isso é uma das coisas que eu bato bastante em cima do pessoal lá da mentoria, em cima do work, porque se eu colocar hoje um temaki e eu quiser montar um temaki com muito recheio, por exemplo, 120, 140 gramas, eu preciso vender ele muito caro, né? E o que acontece é que os lugares tentam aumentar as vendas, deixando um temaki muito grande para chamar atenção pelo volume e o preço muito baixo. E o que acontece? Justamente o restaurante não tem lucro. Então, a ideia é tentar encontrar esse equilíbrio, porque o salmão vai ser a coisa que vai mais subir o preço lá, né, na parte do custeio. Então, é tentar entender o quanto o teu cliente está disposto. Se são 60 gramas, 70 gramas de salmão, 90, 110, isso aí é o estudo de região para a gente encontrar esse ponto doce aí para conseguir fazer uma venda com um bom custo-benefício. E o custo-benefício vai depender do cliente. Às vezes tem cliente que quer pagar algo premium com um temaki bem pequenininho, então isso fica aí a critério e fica como temas de casa para todo mundo resolver. Mais perguntas? Não? Pessoal, e por que eu estou compartilhando isso tudo com vocês? Aqui entra o meu propósito, né? Como eu falei, a minha vida se transformou, eu nunca imaginei conseguir ter um salário. Eu contei um pouco ali, né, da minha história, eu estudei em colégio público a vida inteira, meu pai, ele é eletricista, minha mãe é enfermeira. Eu nunca imaginei ter uma renda que eu tenho hoje no restaurante, né, com esse meu trabalho, se não tivesse caído a ideia do sushi na minha vida. E esse conhecimento, eu tenho certeza que ele é fácil de se aplicar se as pessoas tiverem vontade, né? Então, por isso que eu compilei todo esse conhecimento ao longo de todos esses anos para colocar numa plataforma para trazer isso para vocês. Então, eu queria apresentar o Sushi Work, que é esse programa inicial, que a gente vai mostrar um pouquinho de cada área para vocês começarem a colocar isso em prática e também ter esse retorno financeiro, e não só isso, é a satisfação de poder trabalhar com gastronomia. Hoje eu estou fazendo uma live aqui com vocês, o restaurante está lá funcionando a pleno vapor, são 34 funcionários, e me dá essa liberdade. Claro que eu não parei de trabalhar, eu sigo todos os dias me dedicando a entender cada vez mais sobre a parte de vendas, sobre a parte de produto, sobre tendências, mas eu tenho certeza que tudo que tem aqui vai ajudar muito vocês a fazer essa transformação de vida. O que vocês vão encontrar lá no Sushi Work? Primeiro módulo, a mentalidade, é trabalhar a cabecinha aí de vocês, porque o que a gente precisa vencer é essa conversa que vocês têm interna. Aquela conversa de que não vai dar certo, mas aqui na minha cidade não gostam, o pessoal não paga. Nada disso vai levar vocês para frente. Então, aqui nesse módulo de mentalidade, é ajudar a destravar tudo isso e entender que tem um horizonte muito legal ali na frente. Depois, a gente vai falar sobre a parte de sushi. Ali são técnicas, eu gosto muito de debater na parte de técnica, não como uma verdade absoluta. Porque no sushi, tem gente que fala que o arroz tem que ser assim, outros assado. O que importa é o que funciona aí e o que vende. Então, aqui nesse módulo, a gente vai trazer técnicas, tudo com material de apoio, para vocês praticarem e colocarem a mão na massa aí também. Depois, no módulo 3, como se organizar financeiramente. Aqui eu tenho certeza que vocês não vão encontrar nada melhor em nenhum curso, desde fazer ficha técnica, a encontrar o ponto de equilíbrio, a como fazer, encontrar ali toda a viabilidade do teu negócio, caso tu queira hoje abrir um espaço físico e quer fazer um investimento, eu tenho certeza que aqui dentro tu vai encontrar muito conteúdo legal. Depois, como fazer as primeiras vendas. Aqui a gente vai te ajudar, vai te empurrar a executar essa primeira venda. Então, são plataformas que eu utilizo aqui dentro do restaurante para ti também poder utilizar e técnicas, né, para que consiga também se tornar um destaque nesse mercado. Hoje tem muita concorrência, mas também tem muita gente performando bem porque sabe fazer diferente. Depois, no módulo 5, é uma dor de cabeça futura, né, é a parte de gestão de pessoas. Como que a gente vai fazer contratação, como que vai lidar com pessoas, isso é uma coisa mais para frente, mas que a gente já quer pincelar e já quer te preparar, caso tenha uma equipe grande. Então, pode ir lá, tem uma aula com o psicólogo lá do restaurante e tem mais material de apoio. Depois disso, mais aula bônus. Agora vai começar a vir só presente para vocês. Na aula bônus, um envio do iFood. Eu chamei o Gabriel, que é um especialista de iFood, mas para dar uma aula de iFood voltada para donos de restaurante. Não aquela aula que favorece logo o iFood, e sim como que a gente faz para setar melhor o iFood, para a gente ter uma visibilidade melhor. Porque hoje, se tu está começando no delivery, ele pode ser o teu melhor amigo, ele pode jogar em muito cliente, e aí vai ficar mais fácil a tua venda. E depois a parte de tráfego pago, a gente ensinando a fazer um tráfego pago
Hoje, se fosse contratar um gestor de tráfego, é mais ou menos 800, 1.000, 1.200 reais para ter uma pessoa para fazer todos os ads que o Instagram, o Facebook, né, vai precisar aí no teu negócio. Então, só nessa aula, tu já consegue economizar aí um gestor de tráfego, olhando uma aula, aplicando aí no teu computador e fazer, cada dia, botar um pouquinho de dinheiro para todo o teu produto chegar no público certo. Além disso, abrindo 2 bônus exclusivos, tá? O primeiro é uma comunidade, como eu te falei, que a gente está lá focado em fazer regime, a gente quer estar com pessoas, né, que estão lá cuidando do que estão comendo. Aqui, eu quero te dar um acesso com pessoas que já têm restaurante. Então, é a questão da comunidade que vai te ajudar a te esclarecer dúvidas e que também vão te incentivar e quebrar todo esse medo que tu precisa. Depois, uma lista ali com os fornecedores. A gente está compilando vários fornecedores que o pessoal vai mandando no grupo. A gente vai atualizando aquilo lá. Pode ser uma ajuda, caso bata aí com alguma região que tu já está, de pedir uma embalagem, de pedir peixe e tudo mais, fica mais essa ajuda. Além disso, tem mais uma aula, dia 12 de fevereiro, que eu vou fazer com essa turma que estiver entrando hoje, tá? Então, isso fica somente hoje até meia-noite, se tu fechar aqui com a gente. Eu vou fazer uma aula ao vivo para tirar essas dúvidas, então tu vai ter esse contato 1 a 1 comigo para falar, olha, estou tentando isso, não estou conseguindo, a gente consegue colocar outros donos de restaurante também aí para te ajudar. Então, como é que vai tudo isso, né? Qual é o custo agora para participar do Work? Hoje, se fosse buscar lá um curso presencial, né, de ir a São Paulo, ir a alguma grande região, eu pagar a hospedagem, ficar 2 dias lá, com mais o deslocamento, seja de avião, de ônibus, nada disso custaria por menos de 10 mil reais. E tem mais um problema. No momento que a gente volta para casa, eu não consigo tirar as minhas dúvidas com alguém. Então, com o Work, a gente tem a plataforma lá para te conseguir revisitar todas as técnicas, todos os conteúdos e mais as ferramentas. Então, desses 10 mil reais, a gente está fazendo por 997. Só que agora, como eu te falei, tem mais um presente. Para quem está hoje na live, a gente vai fazer ele por 697 reais no Pix. Ou se não, 12 parcelas de 69,98. E aqui está o nosso compromisso para te mostrar que esse negócio é 100% viável. Tu vendendo 5 Temax, você já paga o valor dessa parcela. Então, daqueles 10 Temax que eu te falei por dia, 5 no mês, a gente já paga o custo do curso. Então, a nossa ideia é de trazer esse conhecimento para te aplicar aí e, a partir dali, ser somente contigo para te fazer as tuas vendas e mudar a tua vida. Além do que, 7 dias de garantia, não tem risco nenhum. Começa a assistir o curso, se achar que é muito complexo, que o curso não é bom, pode nos mandar um e-mail que a gente devolve 100% do teu dinheiro. Isso é garantido, a gente faz a venda através do KiwiFi, uma plataforma 100% segura, então não tem nenhum problema. Eu vou deixar agora esse momentinho para a gente ir conversando, tirando dúvidas. Eu quero que vocês falem aqui se alguma coisa não ficou clara e eu vou aguardar vocês agora para a gente começar o Work. Uhum. Pessoal, o link está aqui no chat, é só clicar. A condição que eu falei dos 697, ela só vai valer hoje, né? Então, a gente vai fazer, essa aula ela vai rodar ainda, mas a gente vai trancar ele meia-noite. A gente já teve uma promoção de Black Friday que durou pouquíssimos tempo e a gente não prorroga isso. É um bônus que a gente traz hoje, agora. Como encontrar bons fornecedores, online ou físico? Lucas, fornecedores é uma coisa que a gente precisa ir testando, né? Porque depende da região. Quando eu comecei aqui em Santa Maria, a caixa de peixe vinha dentro de um caminhão de fruteira e com o tempo, hoje eu tenho 4 fornecedores aqui na minha porta entregando salmão e acaba que é uma briga por cotação e tudo mais, porque a gente gera um volume muito grande. São quase 20 caixas de salmão por semana aqui no Costa. Então, a gente precisa ir testando esses fornecedores, porque vai depender da qualidade, vai depender de preço. Então, me passa um pouquinho aonde que é a tua região, que eu posso te dizer melhor, não de peixe, sim de embalagem, alga e outros. Cara, alga é uma coisa que a gente consegue já comprar pela internet. Tem alguns atacados hoje de cidades grandes, não sei em qual cidade tu tá, tu também, Fortaleza. Fortaleza, em atacados, tu vai conseguir comprar alga, vai conseguir comprar cream cheese, vai conseguir comprar shoyu, Ajinomoto. Esses principais insumos tu consegue achar já hoje em qualquer atacadão. Além daqueles centros que são mais especializados na parte oriental, aí tu consegue coisas mais específicas. Mas na internet, hoje,
né, com o Mercado Livre te entregando em 2, 3 dias, não tem nada que tu não consiga ter acesso. Uns 3K consigo iniciar. Felipe, 3 mil iniciar uma operação dentro de casa. Como eu te falei, a parte hoje de sushi dentro de casa não precisa nada de investimento. Então, é panela que você já tem em casa. O custo hoje todo da operação, de aluguel, de água, tudo, isso já está embutido aí na operação de vocês. Então, o que precisa é comprar os insumos e ter acesso ao conhecimento, organizar isso, abrir uma página ali no Instagram, colocar alguns links e começar a vender. Então, não precisa fazer nenhum investimento. A nossa ideia é começar com isso zero. Vai entendendo o teu produto e, a partir daí, tu vai tomando um passo um pouquinho maior, daqui a pouco tu alugar uma loja, porque tudo isso vai ter lá no Work, né? Eu pego um aluguel de 5 mil, quanto eu preciso faturar? Ter um pouco dessa noção é importantíssimo, porque senão o dono do restaurante, ele abre e as coisas no escuro acabam não dando certo. Ferrugem, pode fazer pergunta. Como montar um cardápio para um rodízio? Michel, cardápio para rodízio vai depender muito do que estão atendendo na região. Hoje, lá no Costa, o rodízio, ele traz muita coisa diferente, porque eu percebi que rodízio, quando a gente trata ele como uma commodity de preço, o rodízio ali é 120, no meu tá 99, a gente fica sempre com a corda no pescoço e qualquer oscilação de preço do salmão, o restaurante acaba sofrendo. Então, o mais legal para rodízio é sempre trazer coisas diferentes e atrelar isso a uma experiência, porque aí não fica preso a preço. Então, assim, a ideia inicial é pensar em coisas diferentes e criar essa experiência, né? Então, são vários itens, e aí a ideia é ir pensando em todo ponto a ponto para que a operação também não trave. Sushi bar, conseguir entregar isso rápido, cozinha também. Então, é uma dor de cabeça um pouquinho maior para tocar esse cardápio de rodízio. Deixa eu ver uma coisa. Como montar um cardápio. Pessoal, mais dúvidas? Como fazer limpeza do salmão para ele render mais? Elielton, assim, a pergunta da limpeza de salmão é importantíssimo saber o calibre. Tem salmão 10, 12, 12, 14, 14, 16. É entender qual desses peixes tu te sente mais confortável. Tem pessoas com um calibre muito grande, que é um peixe muito alto, ele não consegue deslizar a faca bem, acaba comendo um pouco mais de barriga. Então, tem sushimens que preferem, lá no Costa, por exemplo, eles preferem aquele salmão um pouquinho maior, porque ele vai limpar menos peixe, né? Então, uma caixa costuma vir ali 3, 4 peixes, e eles vão buscar ali 25% de desperdício. Então, tem que ver dentro do calibre de peixe, e a ideia sempre é calcular quanto está jogando fora, qual que é o peso do peixe inteiro, para a gente saber qual que é esse percentual e ir monitorando isso. Aí depois, a gente dentro da comunidade pode ir ajudando, como vai diminuir, como vai melhorar essa performance, e a gente pode fazer através do Work. Onde armazenar o salmão, por exemplo, no primeiro dia, se sobrar. Felipe, eu comprei o salmão, eu fiz lá minhas primeiras vendas. O ideal, se a gente conseguisse aqueles saquinhos de mercado que eu consigo passar um ziplock, aquilo lá já vai funcionar super bem. E lá no restaurante a gente utiliza uma cervejeira normal, porque ela fica numa temperatura de -2. Se não tiver no freezer mesmo, tu já consegue deixar ela e um pouco antes de abrir a operação, no dia seguinte, tu tira ela ali para ele ir descongelando gradativamente. Então, a ideia é entendendo um pouco a quantidade de peixe para essa demanda e sempre manter ele próximo ali de 2 graus, 0 graus, porque aí o salmão vai ficar sempre fresquinho. Mas, que nem eu falei, a parte do sal vai ajudar bastante. Isso é uma das coisas que eu já vi vários restaurantes grandes que eles não fazem isso e que acaba perdendo em qualidade, ainda mais agora no verão, o salmão vai estragando um pouquinho mais rápido. Então, a ideia é ir tentando acertar a demanda de peixe para a quantidade de pedidos, vai comprando um pouquinho menos, daqui a pouco no primeiro dia pode fechar o delivery se não tiver peixe o suficiente. Isso é melhor do que a gente comprar uma quantidade muito grande e eu acabar jogando fora. Como eu falei, a nossa ideia aqui é ser 100% seguro e que cada venda consiga colocar dinheiro no bolso diretamente. Mais perguntas? Pessoal, dúvidas? Então é isso. Pessoal, muito feliz da presença de todos aqui. Fico aguardando vocês aí no Work. Assim que fizerem a compra, pode me mandar uma mensagem ali no WhatsApp, né? Meu número está ali no grupo. E aí, a partir disso, eu mando um link para vocês para participarem lá da nossa comunidade.
quiserem se apresentar, falar da onde que é a operação de delivery, da onde que vão começar esse sushi, vai ser muito legal ter vocês lá. Vocês podem ter certeza que eu vou ser um pé no saco aí para empurrar vocês, para vocês conseguirem melhorar a vida através do sushi, conseguir fazer todas essas vendas e que realmente 2025 traga bastante resultado. Beatriz, tem um delivery japonês aqui no nosso cardápio, usamos tem um delivery japonês aqui no nosso cardápio, usamos cream cheese. Então, Beatriz, eu acabei fazendo um temaki aqui sem cream cheese, né, para não fazer muita sujeira durante a live, mas a gente usa também cream cheese, acaba que deixa mais ocidental o nosso sushi, mas acho que é muito legal. Na parte de nigiri, aqui perguntando qual o preço que eu sugiro. Nigiri tem um primeiro vídeo meu, foi um vídeo que bombou bastante lá no Instagram, falando sobre as diferenças de netá. Então, um netá de 7 gramas, um netá de 15 gramas, isso tudo vai depender da composição de preço e de como que a gente vende o nosso produto. Se vocês pensarem aí, um café de Starbucks custa R$8 um copinho, enquanto um café na padaria custa R$2. Isso está tudo na forma de como é montada a experiência, aonde está sendo vendido. Então, entenda um pouco da composição do preço de vocês e como que vocês estão empacotando esse produto para poder fazer essa venda, tá? O ideal mesmo seria somar todos esses custos, dividir por 30%, que a partir daí a gente fica com um CMV confortável para quem está fazendo essa operação de dentro de casa. Claro que tem outras coisas depois que vão, né, se eu for tocar hoje um delivery numa peça física, por exemplo, marketplace, embalagem, outros custos, então é bem importante entender exatamente os seus números, mas também isso é uma parte mais complexa. A nossa ideia agora é, em cima desses 30% ali do CMV, conseguir colocar esses R$20 num temaki de 30 direto no teu bolso, ou daqui a pouco, se conseguir diminuir um pouquinho o custo dele, vender ele mais barato, também vai funcionar igual e é super fácil. Certo, pessoal? Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui no WhatsApp, pode me mandar mensagem. E eu espero vocês até meia-noite, né, com essa inscrição feita, para começar a transformar a vida de vocês e que 2025 seja um ano transformador. Precisa fazer algo, senão a gente segue na mesma e a nossa ideia é de começar 2025 com todo o gás. Tá bom? Até a próxima, abração.